quarta-feira, para a gente dar uma boa tarde muito especial a Marcelo Paes, o grande executivo e presidente do Fortaleza. Alô, presidente, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia, boa tarde a todos da Band, satisfação falar com vocês. Inicialmente peço perdão aí pela minha voz, que estou bastante rouco, mas aqui à disposição para bater esse papo e contribuir aí, falar sobre Fortaleza, sobre futebol, sobre o jogo de ontem. Não, Fortaleza tá ótimo e a voz tá melhor ainda, presidente. Imagino que nem nos seus melhores sonhos você poderia imaginar chegar a essa altura da vida comandando uma equipe como a do Fortaleza nesse patamar do futebol brasileiro, não, presidente? É verdade, é verdade. Não dava para imaginar que isso aconteceria, né, em tão curto período, digamos assim. Assumiu o Fortaleza ainda saindo da Série C do Campeonato Brasileiro, e hoje a gente já está se consolidando aí 5 anos na Série A e fazendo uma boa Série A, caminhando para ficar mais um ano, e na semifinal de uma competição importantíssima, de alto nível, encarando o gigante como o Corinthians, de igual para igual, fazendo um bom jogo. Sem dúvida é algo que, usando as suas palavras, não passava nem nos meus melhores sonhos. Segredo desse sucesso, presidente, você se transformou no executivo do Fortaleza, teve até propostas para deixar o Fortaleza para ser executivo em outros lugares. Qual foi o denominador? Até onde, por exemplo, a contratação lá atrás do Rogério foi determinante? Quais foram os passos importantes que foram dados para que o Fortaleza pudesse mudar de patamar e hoje ser longe a melhor equipe nordestina? A gente trata a gestão do Fortaleza com muito profissionalismo, né? Nós somos dirigentes remunerados pelo clube, eu tenho dedicação exclusiva ao Fortaleza, todo o meu tempo profissional é para o tricolor do PC. Trabalhamos com planejamento estratégico, metas e objetivos, cada diretoria tem os seus objetivos a entregar, de resultado, de performance, e eu digo muito que gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu. Então a contratação do Rogério Ceni lá atrás segue esse princípio. O Rogério Ceni ajudou muito no nosso trabalho, né? Foi vencedor no Fortaleza, 4 títulos, gostou do clube, da cidade, se adaptou, e acho que para ele também foi muito bom, né? Ele teve um período profissional de sucesso que alavancou a carreira dele, chegando logo depois ao Flamengo. Então, ele é parte fundamental da nossa história, nossa sempre gratidão, mas são muitos princípios administrativos de gestão, de envolver a torcida, de fazer de transparência, né? Acho que é muito importante a transparência, porque isso atrai credibilidade, atrai recursos, atrai patrocínio, o torcedor confia em pagar o seu sócio torcedor, comprar a camisa do clube, ir para o estádio, porque sabe que o dinheiro dele está sendo bem investido, e isso se sustenta com resultado. Nada disso se sustentaria sem resultado em campo, sem conquistas. A gente sabe que o caminho é esse, e com muito trabalho, com muita gente boa, e o caminho não são só flores, né? Durante a caminhada também tem dias difíceis, também tem derrotas, também tem momentos de cobrança, mas, no geral, eu acho que a gente vem fazendo aí um bom trabalho. Não, o resultado é senhor da razão e ele fala por si. Como é que foi a escolha do Vojvoda, o presidente? Porque o Vojvoda, ele chega, principalmente depois de um ótimo trabalho do Ceni, era difícil você substituir o Rogério Ceni, porque ele conseguiu colocar realmente o Fortaleza num outro patamar, mas hoje o Vojvoda, não tenho dúvida em afirmar, é o maior técnico da história do Fortaleza. Como é que esse passo foi dado? E quando a gente estava procurando um novo treinador, após a saída do Anderson Moreira, a gente queria um treinador mais parecido com o Rogério, né? Um treinador ousado, um treinador que jogasse para cima, que tivesse um formato de jogo mais agressivo, e procuramos... O Anderson é um bom treinador, porque no Fortaleza não encaixou tanto como imaginávamos, mas é um bom treinador, inclusive está fazendo um grande trabalho no esporte, subiu o Botafogo depois, um grande treinador e grande pessoa. Mas quando a gente foi para o mercado, a gente queria alguém, né, com esse perfil, e não, na época eu tentei contratar o Fernando Diniz, né, e hoje está na seleção brasileira, no Fluminense, e na época o Diniz não quis ir, mas foi muito educado, muito respeitoso, e criamos até uma amizade desde então. E aí fomos para o mercado internacional e identificamos no Vojvoda esse perfil. Então nós queríamos um perfil, não era um nome. Tanto é que o nome do Vojvoda ninguém conhecia. Hoje o país inteiro, a América do Sul inteira conhece
o trabalho dele, mas na época não era tão conhecido. Identificamos esse perfil nele e passamos mais de uma semana conversando, trocando ideia, ele conhecendo Fortaleza, conhecendo o plantel, até fecharmos contrato e já estamos aí no terceiro ano juntos, né? Mais de 800 dias trabalhando juntos e é um treinador que, sem dúvida alguma, é parte muito importante da nossa história. Agora, o fato é, a gente sabe que o resultado ele vai determinar até onde cada um pode chegar e o time do Corinthians, ele tem um treinador de muita experiência que está sendo muito criticado e na minha opinião eu sou um crítico, por exemplo, eu não gosto de treinador que me faz correr risco que eu não tenho que correr, eu não gosto de treinador que tenha feudo, ou seja, você precisa ter grande grupo, eu acho que você tem que colocar os melhores e todos têm que ser profissionais, porque nós estamos num mundo profissional onde a cobrança é profissional para cada um de nós. Se eu não der resultado, eu não estarei aqui. Se o Fortaleza não der resultado, o senhor não estará onde está. Por quê? Porque ele é o senhor da razão e vai determinar. Agora, eu fico me perguntando a seguinte questão. O Corinthians sabe exatamente que o Fortaleza joga dessa maneira como o Fortaleza joga. O Corinthians será um Corinthians reativo, um Corinthians que vai jogar por 2 ou por 3 bolas. O risco do Fortaleza não passa a ser grande numa decisão que pode ir para as penalidades, ô presidente? Olha, quando você chega numa semifinal de uma competição continental, todo resultado é possível, né? Ninguém chega ali por acaso. O Corinthians, para chegar, eliminou News Old Boys e eliminou Estudiantes. E eliminou a Universidade do Peru antes. Você tem os argentinos que são mais fortes, né? Então, tem mérito, tem competência, tem grandeza, né? Tem história, tem um grande treinador, grandes atletas. O risco aí é enfrentar o Corinthians. Enfrentar o Corinthians é um grande risco, porque é um time muito competitivo. E cabe a gente, no jogo em casa, fazer valer o fator casa e buscar a vitória. Acho que saímos com um bom resultado aqui ontem, o empate é bom, né, porque o ambiente todo ontem era a favor do Corinthians. Tenho que lamentar a arbitragem, não posso deixar de citar. O lance do Bruno Pacheco com o Gil foi pênalti claríssimo, claríssimo, e o VAR não chamou. O do Marinho eu até acho que não foi pênalti, sendo muito sincero, acho que não foi, mas o do Bruno Pacheco com o Gil é indiscutível, ao meu ver. E a imprensa tem falado isso, não é uma fala só do presidente do Fortaleza. E um pênalti num jogo como esse muda, né? Muda muito. Poderia ser 2-0 e era outro ambiente. Mas faz parte, vamos para frente. E temos que nos preparar muito bem para conseguir em casa a nossa classificação. Como é que é lidar com o Marinho, presidente? Porque é um jogador de muita qualidade, muito acima da média, mas é controvertido, é controverso. Como se trabalha quando você tem esse tipo de personagem? Olha, eu tenho que dizer que a relação com o Marinho é excelente, né? Ele é uma figura peculiar, sim, é um cara muito autêntico, né? Mas ele chegou no Fortaleza de forma muito bacana, tratando todo mundo bem, entendendo o momento que o clube vivia, entendendo que ele tinha que buscar o espaço dele. Em algumas falas dele em vestiário, ele citando o ano passado, como dizendo assim, nós conseguimos isso, como se ele já fizesse parte disso tudo, ele não está tratando só da chegada dele para frente, então isso é um sentimento coletivo. Então eu se dá bem com ele e o importante principalmente é que ele está num bom momento. Ontem deu uma assistência, mais uma assistência, tem tido muitas participações em gols e está nos ajudando muito dentro de campo, também em termos de liderança. Eu acho que o Marinho, quando ele está jogando, né, quando ele está sendo protagonista, ele tende a ajudar muito. Qual é o caminho, o presidente? Como é que é o trabalho do dia a dia do Vojvoda? Ele é um treinador que trabalha uma vez por dia, trabalha 2, trabalha intensidade, trabalha menos intensidade, preserva mais a questão física, labuta mais na área de modelo, de tática. Como é o trabalho do Vojvoda para a gente conhecer um pouquinho melhor esse treinador que faz sucesso aí no Fortaleza? Ele trabalha uma vez por dia, geralmente no turno da tarde, porque o sol em Fortaleza o ano inteiro é muito forte, muito pesado. Então, treino pela manhã causa um desgaste físico enorme. São raros os treinos pela manhã em Fortaleza. Então, treino geralmente no turno da tarde.
É um cara que tem uma liderança de grupo muito boa, ele consegue manter todo mundo no alto nível, porque é difícil você gerenciar ali 25, 26 atletas, todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo seu espaço, e ele tem conduzido isso muito bem. Trabalha muito a intensidade. Para jogar como o Vojvoda tem que correr muito, em qualquer posição do campo, seja o extremo, seja o meia, seja o volante, seja o camisa 9, tem que marcar a saída de bola, o volante adversário. Então tem que ter uma entrega física muito forte mesmo para jogar no Fortaleza. E é um cara muito humilde, né? O Vojvoda, ele não se exalta com os resultados, ele não traz para si os louros de uma vitória, ele nunca está, eu fiz isso, eu dei um nó tático, eu fiz a melhor estratégia. Ele é muito low profile nesse aspecto, né? E ele sempre exalta os jogadores, sempre exalta os atletas quando tem a vitória, e quando tem a derrota ele diz, não, a responsabilidade é minha, vamos trabalhar e corrigir, confio no meu grupo. Então é muito bom trabalhar com ele, eu tenho uma satisfação pessoal muito grande de trabalhar com ele, e tem entregue ótimos resultados. Presidente, o Palmeiras tem quase R$ 1 bilhão por ano de orçamento, o Flamengo 1 bilhão e 300 milhões de reais de orçamento. Qual é o orçamento do Fortaleza? Como é que se compete com esse tipo de patamar? Ano passado nós realizamos 280 milhões de reais e esse ano devemos realizar 300 milhões de reais, que é o maior orçamento da história do clube, mas ainda muito longe dos números que você citou de Flamengo e Palmeiras, que fazem isso por mérito. Tem competência para gerar esse volume de recursos. É difícil, né? Porque isso influencia muito. Influencia na montagem de elenco, influencia na contratação de jogadores, influencia na logística, né? A gente não consegue fretar todos os voos, muitas vezes nossos voos são mais longos, o jogador fica mais tempo longe de casa, e naturalmente isso vai influenciar também na performance ao final do campeonato. Mas eu acho que a gente tem conseguido gerenciar bem essas dificuldades, sendo assertivo nas contratações, criando um ambiente de trabalho favorável, saudável, humano. O Fortaleza é um clube que tem um trabalho muito humano internamente, com os jogadores, com as famílias. Então a gente tem que ter diferenciais que não vai ser o financeiro, porque o financeiro realmente a gente ainda está longe aí da maioria das equipes. Então a gente tem que se virar e ter criatividade em outras áreas. Maravilha, ótimo papo aí com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Boa sorte, presidente. Terça-feira que vem, um novo confronto pela Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza faz uma ótima campanha também, de maneira muito interessante. Ou seja, trabalho bom, tem merecimento para bons resultados. Tudo de bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Elian. Satisfação enorme falar com você, que é um ícone aí do jornalismo esportivo brasileiro. Para mim é sempre uma honra. Forte abraço.